Irmãos e irmãs, bom dia, a paz do Senhor. Quero ler um texto que se encontra em Isaías capítulo 55, nos versos 8 e 9. Se você tem um exemplar bíblico na sua casa, acompanhe comigo essa leitura e depois de nós lermos este texto, vamos orar ao Senhor. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9 diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus irmãos, pensamentos são tudo aquilo que nós planejamos na nossa mente, aquilo que planejamos para o futuro, tanto na nossa vida familiar, na nossa vida também no nosso trabalho, na nossa vida financeira. Então, nós sempre estamos fazendo bons planejamentos. Por exemplo, agora estamos chegando próximos da virada do ano e um novo ano se inicia e todos nós temos os nossos pensamentos a respeito do próximo ano que está vindo, os nossos planejamentos, os nossos objetivos e sonhos. Tudo isto é natural que um ser humano ele planeje, ele pense a respeito do seu futuro. Então, os pensamentos, eles são algo que nós criamos na nossa mente e que pensamos a respeito de determinada coisa. E o texto que nós lemos agora nos traz uma revelação maravilhosa a respeito da palavra de Deus e a respeito da pessoa de Deus. É que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Aqui nós percebemos um status de Deus sublime, glorioso, em contraste com o nosso status limitado, o nosso status de alguém que depende de um ser, nesse caso esse ser é Deus, dependemos dele para que os nossos pensamentos eles aconteçam ou que os nossos sonhos se cumpram. Nesta manhã, este texto vem falar conosco dizendo que os pensamentos de Deus eles são de maneira muito maior do que os nossos. Eles são muito mais sublime do que os nossos pensamentos. Ou seja, o Senhor conhece o nosso futuro. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E nós estamos aqui então diante de um texto que nos fala a respeito do pensamento de Deus. Ou seja, quais são os pensamentos de Deus? A Bíblia nos revela pelo menos 3 características importantes a respeito dos pensamentos de Deus. O primeiro dele é que, aqui, conforme o texto de Isaías capítulo 55, mostra que os pensamentos de Deus não são como os dos seres humanos. Eles são muito maiores, são muito melhores. Então, a primeira característica aqui é que os pensamentos que Deus pensa a respeito de nós é algo muito mais sublime, é algo muito mais glorioso. A segunda característica dos pensamentos de Deus é que os pensamentos de Deus eles não podem ser impedidos. Conforme está escrito lá em Jó capítulo 42, no versículo 2, Jó diz assim: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Oh, que maravilha, irmãos! Além dos planos de Deus serem perfeitos, nada pode impedir de realizá-los. Nada pode impedir Deus fazer cumprir aquilo que Ele planeja em nosso favor. A terceira característica é a mais gloriosa, que a palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus pensa algo maravilhoso para nós. O que Deus quer é abençoar o ser humano,
é que o ser humano seja completo, seja feliz e seja pleno. E o texto ainda diz assim, eu vou ler aqui para nós termos uma compreensão melhor. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que nós esperamos. Ou seja, nós esperamos que o nosso futuro seja bênção, que nós alcancemos a vitória da parte de Deus. Os nossos pensamentos a nosso respeito são pensamentos bons, mas os pensamentos de Deus a respeito do ser humano são pensamentos de paz, são pensamentos de vitória. Então, nesta manhã, eu quero que você fique tranquilo a respeito do futuro. Saiba que Deus, Ele está trabalhando para o nosso bem. A Bíblia diz que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para o bem daqueles que o servem, daqueles que o amam. Então, meus irmãos, os pensamentos de Deus, eles são ilimitados, eles são perfeitos. E Deus, antes mesmo de tudo existir, já planejou a salvação do ser humano, já planejou tudo de melhor para nós. Deus planejou um futuro brilhante e com certeza será um padrão bem mais alto daquilo que nós pensamos. Aquilo que você pensa talvez seja muito bom, mas aquilo que Deus pensa e executará ao nosso respeito é um caminho glorioso que nós vamos nos alegrar muito quando nós vermos tantas bênçãos que Deus preparou para nós. Amém? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará conforme a sua vontade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu vou orar neste momento. Peço que você ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque os teus pensamentos são bem melhores e bem maiores que os nossos. Os teus caminhos, Senhor, não são os nossos caminhos, mas os caminhos que o Senhor tem para nós. São caminhos de vida, caminhos de vitória, caminhos onde nós vamos conhecer a sua santa vontade. E nós conhecemos a sua vontade e sabemos um pouco mais dos seus pensamentos quando lemos a tua palavra, quando buscamos ao Senhor em oração, em clamor, em oração. É o que nós estamos fazendo nesta manhã. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a entender os teus pensamentos a nosso respeito. Ajuda-nos a confiar em Ti e saber que o nosso amanhã será bem melhor se entregarmos nas Tuas mãos. Porque hoje o Senhor já tem nos dado vitória e amanhã, com certeza, o Senhor também estará conosco. Então, eu oro por esta pessoa, Senhor, que talvez esteja com seu coração um pouco angustiado, sem saber como será o ano de 2024, até mesmo já ansioso ou passando por alguma depressão por causa de tantas coisas que aconteceu no passado e ela tem medo do futuro. Mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, acalma o coração dessa pessoa para que ela possa confiar em Ti, porque aqueles que confiam em Ti não são confundidos. Aqueles que colocam os seus sonhos, os seus projetos, os seus planejamentos diante do Senhor, ou nas mãos do Senhor, esses podem descansar tranquilo, porque o Senhor é aquele quem cuida de nós. Os planos dos homens, eles podem ser frustrados, eles podem não dar certo, mas os planos que o Senhor tem, eles não podem ser frustrados. Glória a Deus. Eles não podem deixar de acontecer, porque os planos do Senhor são perfeitos. Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço por esta pessoa que ora comigo agora. Abençoe ela, a sua família, Senhor. Repreenda todo mal, guarde, Senhor, de todo mal, dê livramentos de acidentes, livramentos de morte. Cura, Senhor, meu Deus. Porventura, se alguém que está orando comigo está enfermo nesse momento, cura esta pessoa agora. Em nome de Jesus, seja qual for a sua enfermidade, que o Senhor possa curar, possa repreender, Senhor, em nome de Jesus, dá a vitória à tua igreja, dá a vitória ao seu povo,
porque nós confiamos na tua graça. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e vamos continuar a orar e a buscar a Deus enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto de nós. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e amanhã nós voltaremos, se o Senhor permitir, com a nossa oração da manhã. Deus abençoe.